Primeiro ano D, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando as nossas aulas remotas em consequência da pandemia que estamos vivendo. Porém, não podemos deixar de aprender. Para dar início às nossas aulas, iremos fazer uma breve revisão dos conteúdos que já trabalhamos. Iremos iniciar por teoria dos conjuntos. Essa será a nossa aula de número 1. Teoria dos conjuntos é uma teoria matemática dedicada ao estudo da associação entre objetos com uma mesma propriedade, elaborada por volta do ano de 1872. Sua origem pode ser encontrada nos trabalhos do matemático russo George Cantor. O conhecimento prévio de tal teoria serve como base para o desenvolvimento de outros temas da matemática, como relações, funções, análise combinatória, probabilidade e outros. Nesse roteiro de aula, iremos trabalhar definição, denotação, representação, diagrama de Venn, relação de pertinência, família de conjuntos, igualdade de conjuntos e desigualdade de. O que são conjuntos? Intuitivamente, por conjunto, entenderemos qualquer coleção bem definida de objetos distinguíveis, não importando sua natureza ou ordem. Os objetos que constituem um conjunto são chamados de elementos do conjunto. Exemplos: conjunto das vogais, representado pela letra V maiúscula, é quem? A, E, I, O, U. Conjunto dos números naturais pares, representado pela letra P maiúscula, quem são eles? 0, 2, 4, 6, 8, 10, infinitamente, que está representado pelas reticências, pois sabemos que esse conjunto ele é infinito. Conjunto dos números naturais primos e pares. Só existe um único número que, além de primo, também é par, é o número 2, que está representado pela letra A maiúsculo, seu conjunto. Um exemplo bem simples, conjunto dos alunos da turma primeiro ano D. Quem são seus elementos? Todos os alunos da turma do primeiro ano D. Denotação. É costume denotar conjuntos usando letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas. Em geral, os elementos são separados por vírgulas e delimitados por chaves. Exemplo: conjunto das letras da palavra matemática é representado pela letra L maiúscula, está seus elementos entre chaves e separados por vírgulas. Quem são eles? M, A, T, E, I e C. Observe que na palavra matemática tem dois M's, tem dois T's e tem três A's, mas no momento que são transformados em elementos, não repetimos, colocamos eles apenas uma única vez. Conjunto dos meses do ano que começam pela letra A. Esse conjunto está representado pela letra M maiúscula. Quem são esses meses que começam com a letra A? Apenas os meses de abril e agosto. Representação. Um conjunto pode ser representado entre chaves de duas maneiras. A, por extenso, enumerando elemento por elemento, ou B, abreviadamente, destacando uma propriedade comum apenas aos seus elementos. Exemplo: os elementos do conjunto A são os divisores de 24. A representação entre chaves pode ser feita: letra A, por extenso, representado o conjunto pela letra A maiúscula, seus elementos entre chaves e separados por vírgula. Quem são os divisores de 24? O 1, porque 24 dividido para 1 é 24. O 2, porque 24 dividido para 2 é 12. O 3, porque 24 dividido para 3 é 8. O 4, porque 24 dividido para 4 é 6. O 6, porque 24 dividido para 6 é 4. O 8, porque 24 dividido para 8 é 3. O 12, porque 24 dividido para 12 é 2. E o próprio 24, que dividido para 24 é 1. Ou B, abreviadamente. O conjunto é representado também pela letra A maiúscula, só que genericamente, entre chaves. Quem são os elementos, esses divisores de 24? É representado pela incógnita x. Então, lemos: x, tal que x, é divisor por. Diagrama de Venn. O matemático John Venn desenvolveu os diagramas que levam o seu nome no século XIX, ampliando o que já havia sido desenvolvido por Leibniz e Euler. O diagrama de Venn foi publicado pela primeira vez na Revista Filosófica e Jornal das Ciências, no artigo da representação mecânica e diagramática de proposições e raciocínio.
Diagrama de Venn. Escrevemos os elementos do conjunto dentro de uma linha fechada simples. Exemplos. O conjunto A são números naturais ímpares menores que 9. Temos uma linha fechada, representado o conjunto pela letra A maiúscula. Quem são esses números ímpares menores que 9? O número 1, o número 3, o número 5 e o número 7. Conjunto B são as letras da palavra sucesso. Linha fechada, representado por uma letra maiúscula, no caso é B. Quem são as letras da palavra sucesso? S, U, C, E e O. Observe que a palavra sucesso tem a letra S repetida 3 vezes, mas quando se torna elementos de um conjunto, só coloca-se apenas uma única vez. Relação de pertinência. Para indicar que um elemento X pertence ao conjunto A, escrevemos X pertence a A. E para indicar que um elemento Y não pertence ao conjunto A, escrevemos Y não pertence ao conjunto A. Exemplos. Considere o conjunto A sendo seus elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Temos que o elemento 1 pertence ao conjunto A. Olha aqui o 1. O elemento 2 pertence ao conjunto A. E o elemento 6 não pertence ao conjunto A. Por quê? O 6 não aparece dentro do conjunto. Observe esse desafio. Será a nossa primeira atividade lá dentro da sala virtual. Lá dentro, vocês vão responder o desafio. Considere o conjunto M, sendo os seus elementos a incógnita X, tal que X são números pares menores que 20. O número 20 pertence ao conjunto M? Você primeiro vai ter que criar esse conjunto para responder esse questionamento. Família de conjuntos. Um conjunto cujos elementos também são conjuntos é chamado de família de conjuntos. Exemplos. Considere o conjunto F. Está representado pela letra F maiúscula. Seus elementos estão entre chaves e separados por vírgula. Quais são os seus elementos? F é uma família de conjuntos, cujos seus elementos são o conjunto de elementos 2 e 3, o conjunto de elemento 2 e o conjunto de elementos 5, 6 e 7. Neste caso, temos que o conjunto 2, 3 pertence a F, porque o sinal de pertinência só é usado de elemento para conjunto. E o conjunto 2 e 3 é um elemento do conjunto F. O conjunto 2 pertence ao conjunto F, seguindo o mesmo raciocínio. Quem é o conjunto 2 é um elemento do conjunto F. O conjunto dos elementos 5, 6 e 7 também pertence a F, pois 5, 6 e 7 é um conjunto que é elemento do conjunto F. Note que 2 não pertence a F e 5 não pertence a F, pois o 2 é um elemento do conjunto que é elemento de F. O mesmo acontece com o número 5, pois os elementos de F não são números, são conjuntos. Lembrando que o sinal pertencer e não pertencer só se é usado de elemento para quantidade de conjuntos. Dois conjuntos são iguais quando os dois têm os mesmos elementos em qualquer ordem. E desigualdade? Dois conjuntos são diferentes quando existe pelo menos um elemento que pertence a um dos conjuntos e o outro não pertence. Exemplos. Dados os conjuntos A com elementos 1, 3 e 5 e B com elementos X, tal que X é ímpar positivo e menor que 7. Temos que A é igual a B. Para eu saber se os dois conjuntos são iguais ou diferentes, basta eu descobrir quem são os elementos de B. Então, analisando o que foi colocado genericamente. O elemento são X, esse X é ímpar e positivo, e são menores do que 7. Menor que 7 é ímpar e positivo. Logo, quem são esses elementos? 1, menor do que 7, ímpar e positivo. 3, menor do que 7, ímpar e positivo.
5 menor do que 7 e ímpar positivo. O 7 não entra porque os elementos são menores do que 7. Logo, quem são os elementos de B? 1, 3 e 5. Quem são os elementos de A? 1, 3 e 5. Logo, A é igual ao conjunto B. Dados os conjuntos M, sendo seus elementos 9, 11, 13 infinitamente representados pelas reticências aqui à direita. E o conjunto N, que os elementos são x, tal que x é ímpar, positivo e maior ou igual a 7. Então, temos que M é diferente de N. Vamos analisar. Quem é o conjunto N? O conjunto N vai ser igual. X é ímpar, positivo, maior ou igual a 7. Quando ele diz que pode ser igual, então seu primeiro elemento será o número 7. Quem é o próximo ímpar positivo? O 9. Próximo. O 11. Próximo. O 13. E nós sabemos que é um conjunto que infinitamente. Por que que o conjunto M é diferente de N? Enquanto M inicia pelo elemento 9, o N inicia pelo elemento 7. Logo, nós temos um elemento que pertence a N e não pertence a M. Logo, o M é diferente do conjunto N. Questão 1. Considere os conjuntos. Conjunto A, seus elementos A, E, I, O, U. Conjunto B, seus elementos B, C, D, F, I, G. Utilizando os símbolos pertence e não pertence, complete os espaços adequadamente. Lembrando que esses símbolos só podem ser utilizados na relação entre elemento e conjunto. Letra A. O elemento A pertence ou não pertence ao conjunto A? Vou no conjunto A e observe. No conjunto A, temos o elemento A. Logo, o elemento A pertence ao conjunto A. Letra B. O elemento U pertence ou não pertence ao conjunto B? Vamos no conjunto B. Nós temos o elemento U aqui no conjunto B? Não. Logo, o elemento U não pertence ao conjunto B. Letra C. O elemento C pertence ou não pertence ao conjunto C? Olhando os elementos em B, observamos que temos um elemento C. Logo, o elemento C pertence ao conjunto B. Letra D. O elemento D pertence ao conjunto A? Olhando o conjunto A, observamos que não tem o elemento D. Logo, o elemento D não pertence ao conjunto A. Ok? Relacionar os conjuntos utilizando os símbolos igual ou diferente. Letra A. O conjunto A tem seus elementos 1, 3, 5 e 7. E o conjunto B, seus elementos são x, tal que x é um número ímpar positivo menor que 9. Preste atenção, é um número ímpar, ele é positivo e ele é menor do que 9. Então, quem é o conjunto B? O conjunto B vai ser quem? Esses elementos. Então, analisando, o nosso conjunto B será ímpar, positivo, menor que 9. Então, vamos iniciar pelo número 1. Então, vai ser 1, 3, 5, 7. Por que que o 9 não entra nesse conjunto? Porque o que é que diz aqui? Que ele tem que ser menor do que 9. Logo, os elementos de B é 1, que está em A, é 3, que está em A, é 5, que está em A e é 7, que também está em A. Logo, podemos dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. Letra B. O conjunto A é representado pelos elementos das palavras verde e amarelo. E o conjunto B é X, tal que X é uma cor da bandeira do Brasil. Então, são iguais ou diferentes? Olhando aqui o conjunto B, que são as cores do Brasil, quem são eles? Vou representar apenas pela primeira letra. São eles verde, que eu vou chamar de V, amarelo, que eu vou chamar de A, azul, que eu vou chamar de AZ,
e branco, que eu vou chamar de B. Então, olhando aqui, só na primeira olhada já dá para perceber. Só são iguais se todos os elementos estiverem nos dois conjuntos. E nós observamos que o conjunto A só tem a palavra verde e amarelo, que também está em B, verde e amarelo. Porém, B também tem azul e branco. Logo, eu tenho dois elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Significa dizer que A é diferente de B. Questão 3. Representar usando o diagrama de Venn o conjunto. Letra A. Dos números naturais primos menores do que 30. Então, quem vai ser o meu conjunto, que são números naturais primos menores que 30? Então, vamos lá. Primo é apenas os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, nesse caso, é o 2. Quem mais? O 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 21, o 23 e o 29. Como é o diagrama de Venn? Basta eu traçar uma linha fechada nestes elementos. Letra B. Ele quer das letras da palavra arara. As letras da palavra arara, a palavra arara só são compostas por duas letras, a letra A e a letra R. Colocando num círculo fechado, nós temos o conjunto das letras da palavra arara. E letra C, os meses do ano começado pela letra M. Quem são eles? Março, e quem mais? Maio. Pronto, fazendo a linha fechada, nós temos os meses do ano, começado pela letra. Agora nós temos duas pequenas atividades que estão na sala virtual e vocês terão que responder, ok? Essa foi a nossa primeira aula.